Olá, maçons, simpatizantes e todos aqueles que gostam da temática maçonaria. Aqui é o Rosaldo Bonet, sou editor do site Esquadro Compasso e desse canal. E hoje o assunto que eu quero trazer para vocês, trazer à tona, é um assunto bem relevante para quem é maçom e para quem deseja ser maçom. Por quê? Porque é a essência da maçonaria, é um dos pressupostos básicos para que você possa ser iniciado maçom. E qual que é esse pressuposto? É você ser livre e de bons costumes. Mas afinal, o que é ser livre de bons costumes? Sem que a gente caia no conceito popular, sem que a gente caia num conceito que talvez não seja o mesmo conceito usado dentro da maçonaria. O conceito de liberdade do mundo profano pode ser um conceito totalmente diferente de liberdade do mundo maçônico. Então é isso que eu quero expor para vocês hoje, nesse vídeo, para que vocês possam ter um norte, ter um delimitador do que é um e do que é outro. Bom, mas antes de mais nada, nós precisamos voltar um pouco nos primórdios da maçonaria e da sociedade, porque os conceitos de liberdade e de bons costumes, eles vão se transmutando ao longo dos séculos. Então, o que era liberdade lá na Grécia Antiga, não é liberdade hoje. O que era bons costumes na Grécia Antiga, talvez não seja mais bons costumes hoje, e vice-versa. Então, a sociedade, ela como um todo, ela vai evoluindo, ela vai progredindo, ela vai adquirindo novos costumes, novos conceitos, novas posições sociais, né? Então, por exemplo, na Grécia, vamos voltar lá para Atenas. Quem que era um cidadão livre em Atenas? Aquele que era nascido no solo ateniense, que tinha um determinado status social, esse tinha a plenitude de todos os seus direitos. Mas a grande extrato da população naquela época não era considerada livre. Por quê? Porque não tinha o direito de voto, não tinha o direito de livre circulação, não tinha vários direitos que seriam essenciais para garantir a sua liberdade. A mesma coisa na Europa da Idade Média, quando os maçons operativos estavam em voga, quando as grandes catedrais estavam em construção e quando iniciou-se esse conceito de ser livre de bons costumes. Por quê? Porque para você ser livre na Idade Média, você tinha que entender quais pressupostos. Você não estar vinculado a nenhum feudo, a nenhuma condição de vassalagem, você não ser mulher, você não ter nenhuma deficiência física e você poder exercer a sua profissão de forma itinerante, que era um pressuposto básico para que os construtores pudessem circular onde houvesse canteiros de obras, né? Então o conceito de liberdade também ele era muito restrito a um determinado campo da sociedade, ou algumas castas sociais, como os nobres, como os clérigos e como os próprios mestres construtores ou detentores de outros ofícios. E isso vai evoluindo, tá, até a época do iluminismo, porque a maçonaria, propriamente dita, é a maçonaria especulativa. Nós temos que considerar a partir da união das 4 lojas maçônicas, lá na Taberna do Ganso agora me fugiu da cabeça o nome da taberna, mas quem tiver no canal puder depois me relembrar, eu agradeço. Tá? Então, no conceito iluminista, o conceito de liberdade ele tornou-se um pouco mais abrangente, um pouco mais dinâmico, porque também a sociedade já não era mais a mesma do início da Idade Média. Ela já tinha assimilado outras castas sociais, como a dos burgueses, como outros estratos sociais passaram a usufruir de liberdade de voto, de escolha. É claro que não era uma liberdade plena, porque a maioria das instituições dos países europeus eram monarquias absolutas. Então, haviam aqueles que mais protegidos e os menos protegidos, mas todos estavam sobre o mesmo guarda-chuva, sob o guarda-chuva de um Estado absolutista, onde a última palavra era do rei, as vontades dependiam do rei. Então, eram épocas, por exemplo, que as medidas eram as medidas do rei. Então, por exemplo, o palmo era o palmo do rei, a altura era a altura do rei. Esse tipo de coisa que marcava muito um rei, um Estado rei. Uma pessoa que muitas vezes era endeusado, era colocado num patamar acima dos demais,
pela sua condição de nobre e toda aquela nobreza que fazia parte do hall de pessoas que o circulavam, né? que se senhoreavam esse rei do momento. Bom, com isso, evidentemente que o conceito de liberdade também era um conceito muito diferente dos dias atuais. Hoje, tá? O que é ser livre? Ser livre é você morar num país democrático, ter garantido o seu direito de ir e vir, você tem direito a votar e ser votado, uma série de direitos e obrigações que as constituições garantem a todos os cidadãos. Então, o atual Estado, tá, ele é muito fruto das ideias da Revolução Francesa, das constituições sociais que foram promulgadas após a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos da América. Então nós devemos muito desse conceito, e principalmente após a Segunda Guerra Mundial, né? Porque nós passamos por períodos de fascismo, de nazismo, de ditaduras ferrenhas, né? Que cerceavam muitos direitos das pessoas. Então, ao cercear os direitos das pessoas, as pessoas deixam de ser livres. Mas, afinal, o que é liberdade? A liberdade no conceito maçônico, ela vem da origem no latim. Ela é uma palavra de origem latina, né? Que, em seu sentido amplo, ela significa aquele que se mostra isento de qualquer condição, constrangimento, subordinação, dependência, encargo ou restrição. Se você atender esses pressupostos, esses detalhes, você pode se considerar um cidadão livre. Mas a liberdade também, por exemplo, veja só, quando a gente fala de isento de condição, tá? Uma condição social degradante, ela te cerceia a liberdade. O constrangimento político, o constrangimento social, o constrangimento racial, ele também cerceia a liberdade. Subordinação hierárquica, subordinação de deveres, subordinação empregatícia, também muitas vezes te cerceiam a liberdade. As dependências físicas, as dependências morais, as dependências sociais, as restrições que você está inserido naquele momento, tudo isso são barreiras para a tua liberdade. Assim como os vícios, assim como as tuas posições, assim como o teu status naquele momento, naquela sociedade. Vejam só o caso do Talibã, ou lá do ISIS. Tá? Há uma série de condições para que você permaneça vivo, para que você consiga, na realidade, não viver, mas sobreviver naqueles ambientes hostis, né? Porque eles colocam um monte de condições ideológicas, religiosas, políticas, sociais, que acabam cerceando a liberdade das pessoas. A partir do momento que uma mulher tem que usar uma burca, ou que um homem só pode sair na rua se ele estiver com aquelas barbas longas, de turbante, atendendo a um preceito fanatizado do Alcorão, ou de qualquer outro livro da lei, tá? Porque não pensem só que isso acontece só nos estados muçulmanos. Em muitos estados cristãos, pode ser que haja também os mesmos preceitos, de forma, claro, diferente, né? Então, tudo isso acaba o quê? Anulando algumas liberdades individuais. E ao anular as liberdades individuais, essa pessoa ela já não está mais apta para ser maçom. Porque ser maçom, o que é você ter? O seu livre-arbítrio, é você ser um livre pensador. E a partir do momento que o teu pensamento ele começa a ser cerceado, censurado, você já não pode exercer a tua condição de maçom. E a mesma coisa também vale para as questões morais e dos bons costumes. O que são bons costumes? Os bons costumes também, se a gente voltar ao longo dos tempos, que nós fizemos agora na questão da liberdade, nós vamos ver que o que eram costumes antigos, hoje já são coisas que a gente considera bárbaras. Então, ao longo que a sociedade ela vai evoluindo, ela vai progredindo, muitos costumes são criados e outros costumes são esquecidos. Coisas que eram normais no século XVII já não são mais hoje. Tá? Por exemplo, havia muitas culturas que
que quando a criança nascia com deformidades, eles acabavam matando as crianças. Por quê? Porque ela não ia prestar para o trabalho, ela não ia ser ela ia ser um peso social para determinadas culturas. Então, eles acabavam matando as crianças, enterrando viva, etc. O que é totalmente bárbaro para nós hoje, mas talvez na época fosse um costume de sobrevivência. Ora, outros milhares de costumes, por exemplo, as mulheres só tiveram direito ao voto a partir da década de 30, a partir da década de 40. Aqui no Brasil, a mesma coisa, a plenitude dos direitos. Há muitos séculos atrás, a presença feminina se restringia à condição de cuidar da casa, à condição de cuidar dos filhos, a ficar trancafiada muitas vezes dentro de casa, sem direitos, só com os deveres de procriar, de cuidar de filhos, etc, etc, etc. E valia também para os homens. Até pouco tempo atrás, até 1888, o Brasil era um país escravocrata. Então, quer dizer que haviam certos costumes que hoje são totalmente degradantes. São costumes que a gente olha para trás, olha para o passado e diz, mas como é que a humanidade teve isso como um costume normalizado, normatizado? Então, essa questão também é uma questão muito delicada, porque nós, enquanto maçons, se a gente busca o desenvolvimento social, buscar uma evolução da humanidade, nós temos também que buscar a evolução dos costumes, o desenvolvimento dos costumes em prol da sociedade como um todo, que não fiquem restritos a determinadas categorias de pessoas, a determinadas castas sociais, a determinados estratos de pessoas que se acham melhores do que as outras, que querem ter mais direitos do que deveres, enquanto que a maioria das pessoas tem mais deveres do que direitos. A maçonaria como um todo, ela tem que buscar a igualdade, a fraternidade e a liberdade. E isso impacta, consequentemente, na liberdade e nos costumes. Então, você ser livre de bons costumes é sempre você procurar, de alguma maneira, erguer templos à virtude e cavar masmorras aos vícios, às tiranias, às condições degradantes que a humanidade sofre e pode sofrer. Então, o maçom ele sempre tem que estar à frente do seu tempo, contestando, indagando, procurando soluções para que a sociedade como um todo ela melhore. Assim como muitos dos nossos irmãos, num passado remoto, lutaram na Revolução Francesa pela queda das tiranias, estiveram ao lado dos grandes governantes norte-americanos, como George Washington, Lincoln e outros, para alavancar o que hoje é os Estados Unidos da América, um conceito de liberdade, os conceitos democráticos, o voto, sem um endeusamento de líderes. Tudo isso é fruto de um pensamento positivista de nós maçons, de costumes que nós vimos que eram bárbaros e que já não servem mais para a sociedade. Então, muitos maçons até morreram por isso, deram sua vida para que nós hoje possamos usufruir essas condições de vida que até então não existiam. Lembrem que na Revolução Industrial era muito comum trabalhar 12, 14, 15 horas. Hoje é algo totalmente horripilante, né? A gente pensar que as mães iam para as fábricas, os pais iam para as fábricas e levavam as crianças pequenas, que o trabalho infantil era um trabalho válido, sem contestação, porque crianças com 6 anos, 7 anos trabalhavam jornadas iguais a adultos, sem direito a uma educação, sem direito à saúde, sem direito a uma segurança, etc, etc, etc. Então, você ser livre de bons costumes é você sempre estar procurando evoluir enquanto pessoa, enquanto indivíduo, para que esses conceitos, essas filosofias agreguem não só para você, mas para todos ao seu entorno.
Então isso que nós temos que entender, que a maçonaria tem que buscar, e o maçom, a hora que ele é iniciado, é porque ele atendeu a essas ideias, a essa filosofia, a essa evolução de pessoa, de indivíduo e de moral. Então a gente sempre tem que ter em mente que e procurar evoluir enquanto ordem, enquanto instituição, porque a liberdade e os costumes, eles se modificam ao longo dos séculos. Pode ser que daqui a 100 anos, por algum motivo, a gente volte a ter escravidão. Então nós temos que lutar para que isso nunca mais volte para o nosso dia a dia, para que certos costumes bárbaros voltem à tona. Como volte a gente vê em vários países, que por mais evoluídos que hoje nós, seres humanos, já somos, né, ainda há resquícios de uma evolução. Quando a gente vê torturas, genocídios, quando nós vemos guerras onde pessoas são barbaramente perseguidas, mortas, decapitadas, tudo isso não condiz com os bons costumes. Tudo isso não condiz com a busca pela liberdade, pela evolução do ser humano enquanto sociedade. Então nós temos que combater justamente esse tipo de situação, nós temos que combater esses hábitos que não criam evolução, que na realidade criam involução. Então qualquer forma de racismo, de xenofobia, de perseguição religiosa, de perseguição por gênero, de perseguição por condição política, social, ideológica, tem que ser combatida pelos bons costumes e tem que ser fruto de liberdade. Liberdade de pensar, liberdade de ir, liberdade de expor as boas ideias. Veja só, as boas ideias, porque a gente não pode confundir liberdade com libertinagem. Não podemos confundir liberdade com o direito de ofender as outras pessoas, com o direito de ofender quem quer que seja, por a gente achar que ela é menos ou mais do que nós. Então, gente, para a gente finalizar essa nossa conversa, tem que ficar bem claro que a liberdade e os bons costumes, eles são mutáveis. Eles, ao longo dos tempos, eles vão evoluindo como nós também temos que evoluir. E esse é o principal objetivo do maçom, fazer com que isso se concretize para o bem-estar de todos. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, curta, comente e dê sua opinião. Estou precisando de opiniões sobre temas relevantes e o que você quer saber. Um tríplice fraternal abraço de Rosaldo Bonet, mestre maçom. Saúde e força e união para todos e fui!